Olá, meninas. Vamos para a nossa última palestra. Queria fazer uma rápida recapitulação com vocês, lembrando o que nós vimos, né, no primeiro dia, da importância de nós entendermos os princípios bíblicos para o discipulado com os nossos filhos, né? Falamos um pouquinho sobre a grande responsabilidade que está nos ombros dos pais, né, sobre essa responsabilidade ser uma responsabilidade com uma alma que é eterna, então é uma responsabilidade de grande peso. Falamos um pouquinho também que, para que os nossos filhos possam ser discipulados a amarem e andarem nos caminhos do Senhor Jesus, eles precisam aprender a nos obedecer, porque aprendendo a nos obedecer, eles vão aprender a obedecer a Deus, né? E eu já andei dando uma olhadinha nas perguntas, eu já vi que tem muita pergunta sobre esse tema, né? Então, à tarde vai ser bom a gente poder conversar sobre isso, porque eu sei que essa é uma dificuldade, principalmente dessa geração, né? Isso não era um problema antigamente, né? Filho obedecia pai e mãe só com o olhar, né? E com um pouco mais do que o olhar algumas vezes, né? E hoje isso tem se perdido, questão da autoridade. Então, mais tarde, na hora de perguntas e respostas, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. E vimos também a necessidade de nós alcançarmos o coração dos nossos filhos, né? Ganharmos a confiança, fazer com que sejamos acessíveis a eles, que eles olhem a nós, mães, como suas irmãs em Cristo, né? Não como uma preletora, não como uma palestrante, mas como uma irmã de caminhada, né? E ontem nós começamos a parte mais prática, né? Vamos falar um pouquinho sobre como isso se dá no dia a dia. E nós elencamos 3 pontos, né? O primeiro ponto, que nós deveríamos ser modelos para os nossos filhos. O segundo ponto, nós vamos falar agora, é que nós devemos ensinar a eles todo o desígnio de Deus. E o terceiro ponto, ajudar os nossos filhos a desenvolver os frutos, né, dessa educação que nós estamos dando, né? E quando falamos de ser exemplo, nós falamos aqui sobre tudo aquilo que eles vão olhar em nós e vão copiar, né? Então, da importância dos nossos filhos poderem ter um bom referencial de crente, né? Uma boa crente, uma crente madura, uma crente que está não pecando nunca, mas que não vive na prática do pecado, o que é muito diferente, né? Então, nossos filhos vão poder acompanhar o desenvolvimento da nossa vida cristã, eles vão poder olhar para nós e não pensar, estou vendo um modelo de perfeição, mas eu estou vendo um modelo de uma mulher crente e que busca arrependimento em Deus, que corre para a cruz de Cristo quando peca, e se arrepende e retorna ao caminho, né? Esse é o modelo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ensinar aos nossos filhos todo o desígnio de Deus. Esses dias eu postei alguma coisa sobre isso no Instagram, e uma mãe me falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Gente, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu fico pasma, porque toda vez que eu acho que eu não vou me surpreender, vem a vida e me dá um tapa na cara. E eu me surpreendo com uma novidade. Cada dia uma novidade diferente. A novidade de agora é dizer que, como essa moça veio me falar, eu nunca tinha ouvido isso, mas depois já ouvi outras crentes me falando isso, que quando você vai disciplinar o seu filho, né? E, normalmente, quando você vai disciplinar biblicamente o seu filho, a orientação é que você converse antes, né? É que você instrua-o biblicamente antes ou depois do uso da vara, né? É que você mostre a ele o caminho do Evangelho. Essa é óbvio, é a orientação, né? O que está lá em Efésios 6:4, né? Criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. E essa mãe disse para mim, irmã, eu discordo de você. Porque quando eu corrijo meu filho, quando eu digo para o meu filho que uma coisa está errada, eu não quero botar a culpa em Deus. Então, eu digo, a mamãe fica muito triste porque você mente. Não está certo a gente dizer para o nosso filho que aquilo é pecado, porque ela vai crescer achando que Deus é um bicho-papão. Eu falei, de onde esta pessoa tirou isso? Não foi da Bíblia, né? Não foi da Bíblia. Porque o mesmo Deus, que é um Deus amoroso, que é um Deus compassivo, benigno, é um Deus que se ira todos os dias contra o pecado. É um Deus que não tolera o pecado. É um Deus que não pode conviver com o pecado. Eu não posso esconder essa faceta do caráter de Deus do meu filho. Eu vou estar
mentindo para ele sobre quem é Deus. Eu vou estar apresentando um Deus falso, que não é o Deus da Bíblia. Então, eu preciso apresentar todos os atributos de Deus ao meu filho, inclusive que ele não deixa pecados impunes. Os nossos foram pagos. O Oreb teve um professor de seminário lá no SPN que um dia disse um negócio que deixou a turma meio desconfortável até ele explicar. Ele começou a aula dizendo assim, Deus não perdoa pecados. Aí os seminaristas falaram, como assim, pastor? E ele disse, Deus não deixa pecado passar batido. Cada pecado precisa ser vindicado e punido. Você não vai para o inferno pagar pelos seus, porque alguém pagou. Foi pago. Mas teve um preço, não foi de graça, foi de graça para você. Você recebeu de graça, mas alguém pagou o preço. Por isso, gente, essas grandes verdades do Evangelho precisam ser contadas aos nossos filhos. A gente não pode passar toda a infância dos nossos filhos ensinando só a cantar Pedro, Tiago e João no barquinho. Ou eu sou uma florzinha de Jesus aos 10 anos de idade, quando na escola ele está aprendendo que ele pode ser o que ele quiser. Ele está aprendendo toda a pauta progressista dentro da escola, e a gente está cantando Eu Sou uma Florzinha de Jesus com eles em casa. E a gente está ensinando, no máximo, a decorar 1 ou 2 versículos. Mas a gente não está falando das grandezas de Deus para o nosso filho. Encare a sua casa como um pequeno seminário, para que o seu filho, quando você for entregá-lo para a esposa dele ou para o marido dela, você possa fazê-lo com a sua consciência tranquila de que o seu filho sabe quem Deus é em cada detalhe que a Bíblia nos expõe. Esse é um trabalho nosso, essa é uma obrigação que está sobre os nossos ombros. Então, ele precisa saber que o seu Criador reina sobre céus e terra. Ele precisa saber que Deus é juiz de todas as coisas. Ele precisa saber de coisas sobre Deus que está oculto à maioria das pessoas, a maioria das crianças da idade dele. Nós não somos aqueles que dizem, como os pais dizem hoje em dia, seu filho é um menino ou uma menina, eu não sei, quando ele crescer ele vai decidir. Às vezes a gente faz isso com a nossa religião, que é a religião revelada. Ele vai resolver. Não que a gente pense isso, não, quando ele crescer ele vai resolver. Mas meio que a gente faz isso, quando a gente deixa ele livre e não intencionalmente ensina o Evangelho para ele. Então, eles vão precisar saber que eles não são desse mundo. Você vai precisar ajudá-lo a mostrar a revelação natural de Deus, a revelação ordinária de Deus a toda criatura, mas que a salvação é específica, é para um povo específico. Você vai precisar ensinar para ele como é que o Espírito Santo de Deus trabalha no coração do homem. Todas essas informações somos nós que damos. Nós vamos ter que ler a Bíblia com ele, ajudá-lo para que ele comece a ler a Bíblia por si, quando ele for maiorzinho, ajudá-lo a memorizar textos, mostrar que a palavra de Deus é a fonte de toda a verdade e não a ciência, e não a universidade. A palavra de Deus é fonte de toda a ciência. Como é que o seu filho vai ser capaz, gente, de dar de cara com uma heresia e dizer, isso vai contra o que a lei do meu Deus diz? Como? Se a gente não prepará-lo para isso, se a gente não ensiná-lo a conhecer a Deus. E uma coisa que eu sempre digo para as mães, ensine a verdade aos seus filhos. Por quê? Quando uma criança ela é muito exposta à verdade, ela rapidamente identifica uma mentira. É feito um trabalho com dinheiro, com notas, com gente que trabalha muito com notas. Então, os investigadores, sabe como é que eles aprendem a saber que uma nota é falsa ou verdadeira? Não conhecendo todas as imitações que existem, mas estudando muito a nota verdadeira. Então, eles são expostos exaustivamente àquela nota verdadeira de R$50. Pá, 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 pá. Quando aparece uma nota falsa, ele fala, é falsa. Não sei de onde veio, não sei como é que fez, mas essa é falsa, porque eu conheço a verdadeira. É a mesma coisa quando você vai ensinar o seu filho a contar. Você não vai dizer para ele, filhinho, 2 mais 2 não é 6, ok? Repita com a mamãe, 2 mais 2 não é 6, 2 mais 2 não é 7, 2 mais 2 não é... Você vai ensinar para ele simplesmente que 2 mais 2 é 4, ponto.
quando alguém disser a ele que 2 mais 2 é 6, ele vai falar, opa, pera lá, não foi isso que minha mãe me ensinou. Então, no ensino do Evangelho, essa verdade também é importante. Expô-lo a todas as verdades do Evangelho consistentemente. Sabe onde a gente se perde? A gente se perde quando a gente acha que a gente precisa ensinar aos nossos filhos apenas as histórias bíblicas. Não estou dizendo que é errado. Depois não vão dizer aí, a louca da Simone disse que não pode ensinar história bíblica. Não é isso, presta atenção. As histórias bíblicas estão ali por um motivo. Cada história, cada vírgula, cada genealogia está ali por um motivo. A palavra de Deus não é um livro de historinha. Não é um livro para você divertir seu filho. Cada história que tem na Bíblia revela um aspecto do caráter de Deus. Cada história que tem na Bíblia tem teologia até o fundo da raiz. Então, na primeira fase, quando eles são pequenininhos, a gente está ali contando somente as histórias, né? Então, o gigante, que era grandão, aí você vai botar o papai lá na sala como gigante. Aí vem Davizinho, aí você vai pegar a pedrinha, vai jogar na... Aí o papai vai representar, vai cair, né? Você vai fazer toda aquela coisa que criança pequena gosta para que ela aprenda a história, para que ela lembre da história. Você vai fazer atividades com ela para que ela se lembre como é que a arca flutuava, como é que os animais entraram, taraná. Mas vai chegar uma idade, rapidamente, em que você vai começar a explicar para ela que a arca é Cristo, que ela precisa se salvar em Cristo, que os Noés estão pregando que vem destruição, que você precisa se salvar. Você entende? Você vai pegar a teologia da história, o que Deus quis transmitir ao seu povo através de cada história, trazendo um profundo conhecimento de quem Deus é para o seu filho. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você, porque a igreja não tem tempo para isso. Eu falei aqui no primeiro dia sobre horas, né? Eu gosto muito de fazer essas comparações bem específicas para a gente ter uma noção. Nós temos 168 horas na semana. Se o seu filho passa 4 horas na igreja, 2 horas de manhã e 2 horas à noite, ele passou 4 na semana, ele tem mais 164 horas de ensino sobre várias coisas. O quanto do Evangelho está nessas horas? Depois a gente não sabe por que deu tudo errado. Por que os nossos filhos estão questionando a fé? Porque a fé, muitas vezes, não está sendo explicada e aplicada no ensinamento dos seus filhos. Uma vez, Oreb foi pregar numa igreja e, quando terminou o culto, que ele foi lá para frente com o pastor da igreja, as pessoas, né, cumprimentando, vem um menininho de uns 10 anos apertar a mão dele. E o menino fez uma pergunta para o Oreb, que não tinha nada a ver com a pregação, mas que o rostinho dele e a pergunta dele expressavam que ele estava com uma dúvida enorme sobre aquele assunto e que ele estava carregando com ele. Ele tinha 10 anos. E ele perguntou, pastor, por que Deus, que já sabia que Adão e Eva iam pecar, fez Adão e Eva e colocou eles no paraíso? Por que, se ele já sabia que ia estar tudo errado? Olha que pergunta. Eu falei, ainda bem que foi para tu, não foi para mim. Que pergunta profunda. Ele tinha 10 anos. Então, imagine o seu filho com perguntas profundas desse tipo, sem ter alguém que fale para ele, que explique a ele de uma maneira que ele possa entender, né? Você não vai usar termos teológicos, né? Você não vai usar soteriologia, pneumologia, você não vai falar nada disso, mas você vai explicar para ele exatamente o que a Bíblia diz. Você imagina esse menino levando essa pergunta? Por que ele nunca perguntou isso para o pai dele? E para a mãe dele? O pai dele e a mãe dele eram da igreja. Não perguntou. Então, às vezes, a gente minimiza, né, as dúvidas dos nossos filhos. Isso foi falado aqui ontem, né? Quando pergunta, mas por quê? Não sei quem foi que falou. Não sei se foi Samuel que falou. Por quê? E aí você responde, por quê? Mas e por que isso? Né? E aí a gente está cansado, a gente não está com paciência. A gente acha que é uma coisa tão simples, né? Uma pergunta boba. Ele está recorrendo a você. Abre o caminho, deixa a porta aberta, né? Deixa a ponte livre para que ele pergunte a você.
e explique. E saiba a resposta. Se não souber, corre para o teu pastor. Pede ajuda para o teu pastor para poder responder ao teu filho. Né? Então, enquanto nós ensinamos a palavra de Deus aos nossos filhos, com profundidade, a gente está construindo o alicerce que vai sustentá-lo quando eles forem para longe de nós, o que é muito rápido. Né? Por enquanto, a maior influência sobre eles somos nós. Nós que somos mães, que passamos a maior parte do dia... É o que eu sempre falo para as mães. Quem passa mais horas com seu filho? Quem passa mais horas com seu filho está educando seu filho e está ensinando seu filho. Então, cuidado. Cuidado quando você responder essa pergunta. Quem passa mais horas com seus filhos durante o dia? Então, tudo aquilo que nós vamos ensinar para ele vai ser a base para que, daqui a pouco, quando ele estiver fora da nossa influência, ele vai estar sozinho lá, no mundo, para responder aos ataques que são cada dia mais severos e mais fortes. Né? Então, nós temos uma promessa lá em João 14, 26, que é a promessa que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará de todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Né? Era Jesus falando, não tenham medo. O Consolador vai ajudar você, na hora da tentação, da provação, a se lembrar de tudo aquilo que foi dito. Mas e se você não disse? O Espírito Santo de Deus não vai poder lembrar o seu filho de alguma coisa que você não ensinou a ele. Né? Então, isso é extremamente importante. A gente vai precisar dar elementos para que a criança venha se recordar desses elementos no momento em que eles forem tentados. E, gente, os seus filhos são tentados a todo tempo. E eu não estou falando só de pecado moral, também. Mas eles são tentados a querer se parecer com o mundo. Eles são tentados a amar mais as coisas desse mundo do que a Deus. Eles são tentados a buscar a aprovação dos outros, quando todo mundo vai para aquela balada e ele não. Quando todos os adolescentes já estão namorando e você diz, namoro de crente é para casar. Ele está sendo tentado a se parecer com o mundo o tempo todo, nas roupas que ele veste. Por que eu não posso estar com aquela roupa que aquela minha amiga está? Eles são tentados. Se for só porque mamãe não deixa, isso vai durar um tantinho só. Não é forte o suficiente. Se ele não tem respostas bíblicas para as provações que eles vão enfrentar, eles não têm como permanecer de pé. Vocês lembram como é que foi a tentação no deserto? Até o diabo usou a Escritura para tentar Jesus. Está escrito que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos ao teu respeito, né? E muitas vezes os nossos filhos vão ser tentados com a Escritura, por alguém que quer perverter a Escritura. Mas como foram as respostas de Cristo? Está escrito, está escrito, está escrito. Temos que treinar os nossos filhos a responder biblicamente às questões que o mundo vai trazer para eles. Né? E aí, nós vamos nos lembrar que a gente vai ensinar a eles, o Samuel falou um pouquinho disso ontem também, né? Que você vai ensiná-los a decorar, que você vai ensiná-los a falar aqueles versículos, a saber as perguntas do breve catecismo. Algumas coisas não vão fazer sentido para ele, mas, aos poucos, aquele edifício vai sendo construído, ele vai começar a fazer ligações, ele vai começar a entender, ele vai começar a linkar tudo aquilo que lhe foi ensinado, até ele poder ter aquela fé robusta também construída nele, né? Não só por você. Então, ensinar o Evangelho para os nossos filhos significa ensinar todas as verdades do Evangelho aos nossos filhos. Né? Paulo, falando aos presbíteros em Éfeso, antes de partir, ele disse assim, lá em Atos 26, 20, 26 e 27, ele disse assim, portanto, eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Que nós, como mães, possamos poder fazer isso. Estou livre do sangue de vocês, meus filhos. Eu ensinei para vocês todo o desígnio de Deus. Foi mais ou menos isso, eu sempre cito esse exemplo, provavelmente você já me ouviu falando dele, mas exatamente isso que Joel Bick fez quando seus filhos saíram de casa. No seu livro O Evangelho para os Filhos da Aliança, ele explica que quando um filho ia embora de casa, ele escrevia uma carta, e ele bota lá a carta que ele escrevia. E a carta que ele escrevia era mais ou menos essa.
filho, agora você está por sua conta. Você vai viver longe de mim, você vai viver a sua própria vida, com a sua própria família. E ele diz, você viu nessa casa não pais perfeitos, mas crentes que amavam e temiam o Senhor. Você não viu pais impecáveis, mas você viu uma fé sem fingimento. E agora você vai viver a sua vida. Você sabe que nós lemos juntos, nós cantamos juntos, nós oramos juntos, nós ensinamos a você as verdades do Evangelho. E eu oro e peço a Deus que todos esses cânticos, todas essas orações que fizemos juntos, todas essas explicações sobre a palavra de Deus não tenham que ser usadas contra você no dia do grande julgamento. E ele termina essa carta dizendo, vê, pois, que naquele grande dia, estando nós à direita de Deus, não tenhamos que ver-te à sua esquerda. É um pai jogando a responsabilidade para o filho. Agora é com você. Agora é com você. Eu fiz a minha parte com os meus erros, mas eu fiz a minha parte. A gente tem que poder dizer isso. A gente não pode ver os nossos filhos se perderem e pensar assim, poxa vida, eu não fiz o que eu tinha que ter feito. Eu fui negligente, eu pequei contra eles. Isso é muito duro. É claro que eu estou falando aqui de mães crentes, tá? Não estou falando aqui daquelas mães que se converteram no meio do caminho. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é uma graça especial para essas famílias, sabe? Eu acho que Deus se apieda dessas famílias de uma forma especial, porque foi no meio do caminho. Agora, nós que estamos sentados dentro da igreja, que temos todos os recursos, e olha, meninas, eu vou falar para vocês que são mães de filhos pequenos agora, vocês têm uma responsabilidade gigante. Não pensa que no meu tempo de mãe, meu filho mais velho tem 31 anos, eu tinha livros para ler sobre educação de filhos em português, porque não tinha, tinha 2. Não tinha literatura. Tinha inglês, mas ninguém vinha para os Estados Unidos assim fácil. Pobre não vinha para os Estados Unidos fácil. A gente não tinha internet, não tinha blog, não tinha Instagram, não tinha YouTube. Então, como é que nós ensinávamos os nossos filhos? Vamos lá para a palavra, raiz, né, Sandra? Vamos ver o que a Bíblia fala. Não tem palestrante para mulher, não. Você acha que tinha conferência de mulher? Não tinha isso, não. Vamos lá perguntar para as mulheres mais velhas da nossa igreja como é que elas fizeram. Vamos tateando aí, vamos descobrir o que Deus fala através da sua palavra. E foi difícil para nós. A gente não tinha para quem mandar dúvida. Não tinha caixinha de direct para responder as nossas dúvidas, meninas. Vocês têm isso. Vocês têm livros, e-book, que vocês podem comprar livro do mundo todo. Vocês têm um farto material para aprenderem a ensinar os filhos de vocês no caminho do Senhor. Se vocês falharem nisso, a responsabilidade de vocês vai ser muito maior do que a da minha geração. Porque a gente não tinha recurso, vocês têm. Então, não negligenciem esses recursos, né? Então, a gente vai precisar mostrar Cristo para os nossos filhos em cada parte das Escrituras. Você sabe que uma coisa que mais me encanta na Escritura? Foi quando eu descobri, e olha que eu sou presbiteriana, de trisavô. Eu fui descobrir Cristo no Velho Testamento, eu já era casada. Quando eu falei, teofania, o que é teofania? Nunca ouvi falar nisso. Que palavrão é esse? E que foram me explicar as manifestações de Jesus no Velho Testamento. Eu falei, uai, gente, mas não tinha nascido? Como assim, Jesus, Velho Testamento? Eu não entendia isso. Quando você consegue enxergar isso, e quando você vai recontar a história de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, aos teus filhos, e você consegue ver tudo apontando para Cristo, é uma coisa incrível. Você precisa mostrar isso para eles. Um dia eu estava dando aula de escola dominical para crianças de 4 anos. Gente, não subestime a inteligência do seu filho, pelo amor de tudo. Porque na cabeça dos especialistas, eles só não têm idade e inteligência para aprender a Bíblia, porque o resto eles têm. Esse menino tinha 4 anos de idade, e eu estava contando a história das pragas. E estava na 10ª praga, falando do sangue na porta. E que os filhos não iriam morrer. E esse menino de 4 anos falou, tia,
É por isso que é sangue, né? Cordeiro, Jesus. Eu falei, uau, acabou a aula de escola dominical. Eu ia falar isso daqui a 10 minutos. Você acabou com a minha aula. Ele tinha 4 anos. Ele entendeu, ele conseguiu ver Cristo ali. Isso é incrível. Mostra isso para os seus filhos. Quando você estiver lendo lá da construção do templo, quando você estiver lendo lá por que os sacerdotes não podiam entrar no Santo dos Santos. Porque, gente, isso não é só uma historinha. É para a gente entender que a presença de Deus é um lugar santíssimo que o pecador não pode entrar. Já contou para o seu filho a história de que quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele tinha que ter uma corda amarrada no pé? Porque se ele tivesse um piripaque lá dentro, ninguém podia entrar para tirar ele de lá, senão ele ia ser fulminado. Então, tinha que puxar a corda. Por quê? Ah, que história interessante, que legal, engraçado, é um costume da época. Não, gente. É porque a presença de Deus é santíssima e a gente nunca ia ter acesso à presença de Deus porque nós somos pecadores. Então, vem Cristo e o véu se rasga. Por que a gente esconde essas pérolas dos nossos filhos, gente? Aí eles vão se encantar com outras coisas. O Evangelho é encantador. O Evangelho é apaixonante. O Evangelho faz ligações entre todos os pontos, tudo se fecha. Às vezes eu fico pensando assim, gente, vamos deixar a fé de lado. Não dá para dizer que a Escritura não é obra do Espírito Santo. Não dá para não dizer isso. Porque são não sei quantos homens, 40 homens, durante 1.600 anos, 16 séculos, eles não se conheceram, não trocaram figurinha, não trocaram o WhatsApp para saber o que eles iam escrever, para concordar ou não. E tudo se casa. É incrível. É de chorar. É incrível. O que é isso? É o poder de Deus se revelando ao seu povo. Mostra isso para o teu filho. Ensina com profundidade sobre as Escrituras. Ele precisa conhecer quem Deus é, o fim para o qual Ele nos criou. Você já ensinou essa pergunta do Breve Catecismo para o teu filho, que é a primeira? Qual é o fim principal do homem? Para que ele vive? Você já ensinou isso para ele? Ou ele está aprendendo com você que ele vive para ser feliz? Que ele vive para se divertir, né? A vida é um shopping, né? Ensina para ele que ele vive para a glória de Deus. Diz isso para ele todo dia. Você tem que falar dos atributos de Deus, da bondade, do amor, da sabedoria, da justiça, da ira. Ele precisa saber quem é Deus. Ele precisa aprender o plano de resgate. Ele precisa ver as pistas na história de Israel. Ele precisa saber da consumação do plano redentivo. O seu filho precisa conhecer o Evangelho nos mínimos detalhes. Eu lembrei do Natan agora. A briga que é com os... Posso contar? A briga que é com os nossos filhos para que eles entendam, para que eles prestem atenção. Então, Júlia, minha filha, morou na casa de Patrícia e Samuel durante alguns meses, né? E a história que ela mais gosta de contar é essa, que eles estavam no culto doméstico e Natan, pequenininho, meio distraído, sempre distraído, e Samuel estava expondo para a família no culto doméstico sobre as viagens missionárias de Paulo. E aí o Judá, mais rapazinho, né? Todo engomadinho, sabia as respostas na ponta da língua, e Samuel sempre querendo saber. Isso, o que eu falei ontem? O que o papai explicou? Você entendeu isso assim, assim? E eles tendo que dar resposta. E o Natan, menorzinho, todo distraidão. Aí, quando ele viu que Judá fez 2 perguntas, o tema era as viagens missionárias de Paulo, o mês todo. Aí o Natan levantou a mão, aí o Samuel fez, finalmente, né? Porque brigava com ele toda hora, porque ele não estava prestando atenção. Aí ele perguntou, papai, como é que Jesus suou sangue? Nada a ver com nada. Ô Samuel, moleque, presta atenção no que o papai está falando. A gente lida com essas dificuldades. Tem filho mais distraído, tem filho que quer dar resposta só para aparecer, tem filho que dá uma resposta dúbia porque ele não quer que você perceba que ele saiba. É isso. Nesses momentos, você está ali, olhando para o teu filho e sabendo o que ele está apreendendo daquilo que você está falando. Esse interesse na alma deles é que a gente precisa ter. Então, agora é a hora de você fazer isso por ele, né? É a hora de você contar tudo para ele, enquanto ele quer te ouvir. Meninas, corram.
vai chegar uma idade que, se você não os acostumou a falar e a ouvir, eles não vão querer mais nem falar, muito menos ouvir. Vai chegar essa idade. Então, trabalhe nisso agora, né? Não deixe que seu filho cresça sem conhecer as profundas verdades do Evangelho. E o terceiro ponto, esse, é ajudá-los a desenvolver os frutos, né? Então, todo esse ensino não pode ser só um ensino teórico. A gente quer, que é o que todo pastor luta para ver, é que as mensagens que ele prega nos domingos vire vida, né? No seu povo. Todo pastor sonha com isso. O grande dilema de todo pastor é quando ele vê aquela pessoa que está há 30 anos na igreja e continua nos mesmos pecados. Você fala, gente, onde essa pessoa estava na hora do sermão de domingo, né? Assim deve ser com os nossos filhos também. A gente não deve querer apenas que eles entendam intelectualmente, porque a religião cristã é uma religião que precisa passar pelo intelecto. A gente precisa entender, né? Precisa aprender e conhecer, mas isso precisa sair da mente e passar para o coração. E do coração passar para as mãos. Lembra o que Tiago fala? Mostre-me essa tua fé sem obras, que eu, com as minhas obras, vou te mostrar a minha fé. A gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, né? Então, você que convive diariamente com seu filho, mas que na correria do dia a dia não tem enxergado quem ele está se tornando, não deixa teu filho te surpreender. Chegue primeiro. Meu filho, eu estou vendo isso aqui é errado. Eu estou vendo que isso aqui você não está aplicando a palavra de Deus na sua vida nesse ponto. Né? Então, enxergue, olhe para ele. Né? É necessário nós termos olhos bem atentos ao desenvolvimento da vida cristã deles. Não se enganem. Só porque o seu filho já aprendeu a fazer as devocionais, só porque ele chega da igreja com um caderninho com a pregação anotada, bonitinho, só porque ele já sabe tantas perguntas do breve catecismo decorada. Não se contente só com isso. Queira ver todo esse ensino que ele tem recebido na prática. Né? Não descanse até você ver que ele tem colocado em prática os ensinamentos. Né? Só que tem um problema. Que é um problema dos nossos dias. Olhar para o nosso filho, enxergar o coração do nosso filho e ouvir o que o nosso filho tem a dizer, exige tempo. E tempo é uma moeda preciosa nos dias de hoje. Sabe quando Paulo fala para nós remirmos o tempo? A ideia ali é que o tempo cada vez mais é tiranicamente retirado de nós. E que quem quer oportunidades para trabalhar para Deus não deve esperar que o tempo lhe caia no colo. Porque tempo nunca sobra. Nunca. Tempo sempre falta. Então, nós vamos precisar correr atrás disso. Sabe por quê? Porque uma atitude dessa, de olhar para o filho, de ouvir o filho, mesmo nas besteiras, gente. Ouve as histórias doidas dele de 3 anos. Ouve as histórias. Uma das minhas netas de 3 anos é muito faladeira. E toda vez que ela começa a falar, eu pergunto, essa história é de verdade ou é inventosa? Ela é inventosa, vovó. Tá bom, vai lá. E ela começa, ela não tem fim. Ela não tem fim. É sempre, a nossa igreja tem muitos jovens casais, então tem muita mulher grávida o tempo todo, então a história dela é só assim, eu estou grávida, aí me conta o trabalho de parto dela, porque é só isso que ela ouve. Né? Bobagem de criança. Mas eu estou ali, ó. Sério? E doeu muito? E a bolsa rompeu ou não rompeu? Rompeu, vovó, a bolsa rompeu. E aí o médico chegou e o meu marido estava lá, o meu amor, fazendo carinho na minha mão. A história que ela ouve a mãe contando. E eu estou ali, sei, e aí? Por quê?
porque não é bobagem. Eu quero ouvi-la. Eu quero saber o que ela está entendendo da vida. Eu quero perceber na fala dela alguma coisa que ela entendeu errado e quero corrigir. E mais, eu quero que quando ela tiver 16 anos, ela continue me procurando para contar as coisas dela. Ela é minha neta. Mas eu fiz assim com os meus filhos também. Eles só vão te procurar aos 16 se aos 4 você ouvir as histórias malucas deles. Senão eles não vão procurar você. Senão eles não vão buscar você para ouvi-los, né? Então, vamos precisar ajudar os nossos filhos a desenvolver o fruto do Espírito. Hoje, no café da manhã, a gente estava falando sobre educação positiva à mesa, né? E aí eu estava falando, engraçado, né? O que eles chamam de fortalezas do temperamento e fraquezas do temperamento, a Bíblia chama de fruto do Espírito e fruto da carne. Ponto. Não interessa o temperamento do seu filho, ele precisa produzir o fruto do Espírito. E ele precisa abandonar os frutos da carne. É você que vai ajudar a fazer isso, né? Você que conhece o seu filho profundamente é que vai ajudá-lo a fazer isso. Ajude o seu filho a desenvolver uma cosmovisão cristã de mundo. Não pense que isso vem por osmose, só porque você pensa assim, automaticamente ele vai pensar. Não, você precisa ensiná-lo. Qual é a cosmovisão do seu filho sobre dinheiro? O que ele pensa sobre dinheiro e sobre trabalho? É a tua maneira de viver que vai ensinar ele. Eu tinha uma amiga que trabalhava muito e os filhos ficavam com a empregada. Um dia ela falou assim para mim, eu não estou aguentando mais o ritmo, porque eu tenho 3 filhos, eu não estou dando conta da casa. Então, eu chamei o meu mais novo, fui perguntando a cada um deles, olha, a mamãe vai largar um dos turnos para ficar com você, para fazer jantinha para você. Nananã. Esse menino já tinha 12 anos. E sabe qual foi a pergunta? E ela disse para o filho, mamãe está sofrendo porque a mamãe está longe de você. Nananã. E ela perguntou, o que você acha disso? E ele perguntou, vai ter que cortar a Netflix? Ele não estava nem aí se a mãe estava sofrendo, se estava cansada, se queria ficar com ele. Ele aprendeu o que é mais importante. Então, mesmo quando a gente não ensina, a gente está ensinando o contrário. Mesmo quando a gente não fala nada, a gente está falando. Então, qual é a sua cosmovisão? A sua cosmovisão vai ser a cosmovisão do seu filho. Então, o que ele pensa sobre trabalho, o que ele pensa sobre dinheiro, o que ele pensa sobre sexualidade, é você que tem que ensinar. O que ele pensa sobre namoro? Quais são os limites de um namoro cristão? Quem ele vai escolher para se casar? É você que vai moldar a cosmovisão dos seus filhos para esse momento. Não pode ser o mundo, porque senão o seu filho está perdido. Não pode ser ele mesmo a sua fonte de sabedoria, porque senão ele está perdido. A fonte de sabedoria dele para formar a cosmovisão dele sobre tudo na vida deve ser a palavra de Deus. E isso é você que vai ensiná-lo. Por quê? Porque muito rapidamente chegará a hora que ele vai precisar mostrar a sua fé longe de casa. Não vai ter mais papai e mamãe tomando conta. Não vai ter mais papai e mamãe por perto para ver como ele vai responder àquela tentação que chegou. Quem que isso me lembra? Nabucodonosor, com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, mais especificamente os 3 amigos de Daniel. Esses 3 jovens que certamente foram ensinados aos pés do Evangelho, foram arrancados pelos caldeus da sua terra. Você sabe quantos anos Daniel devia ter? 14, 15, 16. Ele era um menino. E quando ele chega na Babilônia, o que acontece? Eles queriam preparar, eles pegaram os melhores jovens e trouxeram para o palácio, porque o que eles queriam? Prepará-los para serem bons caldeus. E para isso eles precisavam esquecer a sua língua, esquecer o seu nome, esquecer a sua religião, esquecer o seu Deus, esquecer o seu povo. Então o trabalho foi ferrenho para que eles esquecessem disso.
Eles mudaram os nomes. Os nomes desses 4 rapazes remetiam, como todo judeu fazia, a benefícios de Deus para com eles, ou a nomes de Deus. Eles trocaram esses nomes para nomes de deuses babilônicos. Até o nome, a nossa maior identidade, né, foi trocada. E como esses meninos responderam a isso? Mal sabia Nabucodonosor que eles tinham tido mães que ensinaram esses jovens a amar o Deus da sua família e a se dobrar somente a Ele. Então, quando você vai para o episódio da fornalha, o que você vê ali? Jovens que conhecem profundamente de teologia. Profundamente. Sabe o que é teologia, gente? O estudo de Deus. Só isso. Não é nada demais, não. É o estudo de Deus. Eles sabiam quem era o seu Deus. E você vê isso na resposta que é dada. E eu quero ler essa resposta para vocês. Nabucodonosor pergunta para eles: é verdade que vocês não vão se prostrar diante da estátua? E aí responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos te responder. Você já devia saber a nossa resposta. A gente não precisa te responder. Agora, olha a teologia, olha como esses meninos conheciam a Deus. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo. Ele sabia que eles tinham um Deus poderosíssimo. Mas não só isso. Poderá nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, se ele não quiser nos livrar, olha, como é que ele conhecia Deus? Eles não eram neopentecostais. Ele vai nos livrar, ponto final. Não sei. Pode ser da vontade de Deus que ele não nos livre. Eles sabiam disso. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos as imagens de ouro que levantaste. Nós vamos morrer. Eles eram meninos, gente. Eles eram meninos. E eles disseram: nós estamos dispostos a morrer, mas nós não vamos nos dobrar. Precisamos criar filhos assim. Lê-se na história dos grandes mártires da igreja, de um velho pastor indo para morrer, queimado por causa da sua fé. E na hora de ser queimado, o que eles sempre faziam? Eles liam o que eles deviam assumir, né? Eu nego tudo isso. Ou a confissão que eles faziam, né? Eu creio nisso, nisso e nisso. Para eles poderem escolher. Com a fogueira ali, ó, acesinha. Com a fogueira quente ali, todo mundo assistindo. É a sua última chance, nega. Então, conta-se que esse pastor já velho foi lá, decidido, e junto dele tinha um jovem de 19 anos que acabara de conhecer o Evangelho, mas que se converteu de verdade. E ele percebeu que esse jovem estava trêmulo, estava com medo. Esse jovem era, inclusive, analfabeto. Ele não sabia escrever. Ele não podia assinar a sua confissão de culpa. Então, o pastor lhe ajudou e disse: eu vou te ajudar. Na hora que os oficiais chegaram com o papel, ele pegou da lenha uma farpa, furou o dedo do rapaz, e com seu sangue ele botou a assinatura dele lá, e disse para ele: não tenha medo, meu jovem. Hoje à noite nós vamos jantar com o cordeiro. E então o jovem se aprumou e falou: vamos. Diga ao seu filho não temer a perseguição, gente. Diga ao seu filho para não ter vergonha de dizer que ele é virgem. Ensine ao seu filho a importância dele assumir a fé dele no meio desse mundo ímpio, cruel, vil. Isso está na tua mão. Isso está em teu poder. Ensinar o seu filho a não se dobrar a Baal e a nenhum outro Deus. Mas você tem que estar junto com ele. Você tem que estar lá para puxar a lenha e furar o dedo dele. E falar: vai lá, enfrenta, não tenha medo. É para isso que nós criamos os nossos filhos. A gente cria os nossos filhos para viver e morrer
pelo Evangelho. Mas os nossos filhos só serão capazes de morrer por Cristo se eles viverem por Cristo. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer só é lucro para quem vive por Cristo. E a gente precisa ensinar isso a eles. Pode passar, Gabi. Não é a Gabi. É Sofia. Mas como eu posso tornar... Eu tenho mais 10 minutos. Como tornar esse discipulado viável, né, na nossa casa? Ok, entendi, ok, isso é importante. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer na prática, no dia a dia? Né? Você vai saber que você vai precisar trabalhar. Não adianta você ter uma horta e você dizer, Senhor, dê frutos, se você não for lá regar e tirar as ervas daninhas todo dia. O atleta não vai para uma maratona apenas orando. Ele vai orando, mas ele tem que treinar. Ele não pode não treinar e dizer, Senhor, me abençoe a vencer essa corrida para a tua glória. Isso era uma coisa que os puritanos diziam com muita propriedade. A vida cristã é como um barco que tem 2 remos. Oração e ação de obediência. Se você ficar num remo só na oração, e não fizer aquilo que Deus mandou você fazer, fica difícil. Por outro lado, se você fizer tudo aquilo que você sabe que você tem que fazer, na força do teu braço, vai naufragar também, porque a gente precisa de graça. Então, as 2 coisas andam juntas, né? Então, se planejem, perguntem, senta você e seu marido e perguntem, o que é que eu preciso que meu filho saiba? O que que meu filho sabe sobre a Bíblia? Você tem noção disso? Você sabe quais são as falhas, os buracos que estão no teu filho? De 4, de 3, claro, de acordo com a idade dele. Você sabe quais são esses buracos? Você sabe se o seu filho sabe quantos livros a Bíblia tem? Quantos são do Velho ou do Novo Testamento? Quem são os profetas maiores, os menores, os livros poéticos? Ele sabe disso? Ele conhece as parábolas de Jesus? Ele conhece, sei lá, genealogia, você já leu genealogia com ele? Ele conhece as 10 pragas do Egito? O que que o seu filho... Esse é o primeiro passo, faz um mapa. O que que meus filhos não sabem? O que se tivesse um quiz aqui agora, com perguntas e respostas sobre o Evangelho, eu ia passar vergonha, porque todas as outras crianças da igreja iam saber e a minha não ia saber. Se planeja. Eu quero que até o final do ano o meu filho saiba isso, isso e isso. E para o ano que vem? Bom, ele já sabe tudo isso aqui, para o ano que vem eu quero que ele entenda isso, isso. Vou estudar o fruto do Espírito com meu filho. Sei lá. Material não falta, gente. Mais uma vez, vocês não têm desculpa, material não falta. O que falta é nós sermos intencionais. É saber que eu tenho um trabalho para fazer e que eu preciso fazer esse trabalho. Então, eu vou sentar com o meu marido e vou fazer isso. Não é assim que a gente faz quando a gente quer qualquer coisa. Você vai viajar, você não se planeja, você senta, você se planeja quanto você vai guardar, quais são os sacrifícios que você vai fazer, em que tempo você vai reservar para procurar passagem. Se planeja. Para tudo que é importante, a gente se planeja. Se planeja para a educação cristã dos seus filhos em casa. Veja o que ele precisa saber e o que ele ainda não sabe. Isso é um trabalho conjunto, marido e mulher. Use os momentos do dia. Usa a hora do almoço. Usa a hora do jantar. Usa a hora que ele vai dormir. Se planeja. Então, tem esse ensino que é ao longo do dia, que é informal, mas tem o ensino formal também, que é o culto doméstico. Pode passar. J.M. Manson diz assim, um lar sem culto doméstico não tem alicerce nem teto. Um lar onde a família não se reúne todos os dias para adorar ao Deus daquela família, para ler uma porção da Escritura, para orar junto, é uma casa que está no vendaval, esperando para ser carregada. E tem mais, vou falar para vocês, o culto doméstico não é contar a historinha para a criança dormir.
Culto doméstico não é para criança. Culto doméstico é para família. Então, quando seus filhos são adultos, quando seus filhos já foram embora, é um momento onde a família para, onde tudo para, onde o celular é deixado de lado, onde a televisão é desligada, e onde toda a família... E não é nada demais, gente. Não pense que é algo grandioso, que você precisa de uma grande formação. Não é. Simples, faça um negócio simples. Às vezes a gente quer fazer um negócio grande demais, a gente se perde. Faz um negócio simples. Faz 15 minutos, mas faz todo dia, faz com constância. Leia um trecho da Bíblia com eles, ore com eles, envolva seus filhos nos motivos de oração da igreja. Deixa ele saber o que Deus está fazendo no meio do seu povo, as respostas que Deus está dando, é outro meio de ensiná-lo, né? Às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não, às vezes Deus diz aguarda. E nós vamos desenvolver neles o respeito pelas respostas do Senhor, né? E amor ao Senhor independente da resposta. Mas o culto doméstico ele pode ser simples. Não faça algo demorado demais. Tenha um tempo simples e prazeroso junto com eles. Tenha um período fixo, aquele que for melhor para a tua família. Você, como dona de casa, como mãe, ajude a preparar um ambiente para o culto doméstico. Isso é mais difícil para os maridos de vocês, que passam o dia todo fora e chegam em casa como de um furacão. Então, ajude-o, deixe as coisas mais ou menos organizadas, as crianças já de banho tomado, se possível, para que, quando ele for levantar da mesa de jantar para ir dormir, você fala, amor, já estamos todos prontos para o culto. Vamos fazer o culto doméstico? A Bíblia, amor. Ao invés de ser aquela chata, você não está fazendo culto doméstico, estou fazendo culto doméstico sozinha, você não está fazendo culto doméstico, você não é o sacerdote desse lá, você não é o pastor desse lá. Vou falar com o pastor, vou reclamar com o pastor. Ajuda, ajuda. A que isso seja feito com regularidade. E nunca desista. Porque o culto doméstico é igual ginástica e dieta. Você começa cheio de boa intenção. Tu vai ver, tu vai sair daqui no carro, na tua viagem para casa, vai ser assim. Amor, a gente precisa voltar com o culto doméstico. Amor, a gente está dando mole. Vamos fazer, bora fazer às 5? 5? Dá, não, melhor 6 horas. Você vai voltar cheio de planos. Você já vai lembrar dos livros que tu comprou e nunca usou, com os teus filhos, que estão lá guardados, tomando pó na estante. Você vai fazer um monte de planos. Quando chegar na terça-feira da semana que vem, é igual dieta e academia, a mesma coisa. A gente começa com o maior gás e vai deixando. Mas não desiste. Se você passar uma semana sem fazer, volta a semana que vem. E continua fazendo. Essa constância é o que vai formar a mente dos seus filhos. Aconteceu um negócio muito engraçado com a minha família. Nós estávamos um dia desse, os meninos já tudo, os homens já tudo grande, casado. A gente estava na porta da igreja conversando, e eu vi um dos meus filhos conversando com uma família recém-chegada na igreja, incentivando-os a fazer o culto doméstico. E eu estou aqui parada, esperando qualquer coisa, estou ouvindo a conversa dele. E teve uma hora que ele disse assim, pois é, na nossa casa, nós nunca deixamos de fazer o culto doméstico. O culto doméstico era feito todos os dias na nossa casa. E eu falei, que casa é essa, gente? Que não era minha. Que casa é essa? Aí depois eu chamei ele e falei, filho, por que tu disse aquilo que foi todos os dias? Não exagera. Aí ele, não foi? Aí eu falei, que coisa incrível. Eu falei, não, a gente falhava nisso, e depois tinha que voltar, e a gente... Ele, não me lembro disso. Eu me lembro que a gente fazia culto doméstico todo dia. Ficou impresso neles que a regularidade, o que a regularidade pode fazer. Então, você falha aqui, você falha ali, mas, na maior parte do tempo, você conseguiu fazer. Então, aquilo marcou a vida dele a ponto dele estar fazendo exatamente igual na família dele. Né? Então, tenha regularidade e nunca desista. Nunca desista. Então, cercando os nossos filhos de bons exemplos, da disciplina e da admoestação do Senhor, da instrução formal do Evangelho, nós, então, fazendo tudo isso, vamos poder descansar no Senhor. Não um descanso preguiçoso e irresponsável, mas um descanso de quem fez aquilo que o Mestre mandou. Né? Essa obrigação está sobre nós. Pode passar. Joel Bick diz assim, pais,
Em especial, sois designados para serdes ministros em vossas próprias casas. Vossos lares são como pequenas igrejas ou como pequenos seminários, onde, juntamente com vossas esposas, servireis como profetas, instruireis vossas crianças quanto à verdade de Deus, falando às suas mentes, consciências, corações e vontades. Assim, a abrangência do vosso dever vai além de ensinar histórias e doutrinas bíblicas. Inclui também a aplicação daquelas histórias e doutrinas nas suas vidas diárias, visando o desenvolvimento espiritual, moral, social, emocional e físico da vossa querida descendência. A gente tem criado filhos como o mundo cria. Se eu coloquei numa boa escola, mantenho um corte de cabelo bem cortadinho, um bom plano de saúde e uma roupa bonita nele, eu criei meu filho. E criar filho é muito mais do que isso. Ser pai de uma semente santa vai envolver tempo, sacrifícios, abrir mão de outras coisas, mas cada esforço desse é válido. Então, mamãe, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Pense em qual o tamanho das raízes que você tem fixado. Alguém falou aqui sobre a avó. Também já não sei mais quem falou sobre isso. Acho que foi o pastor Roberto hoje. Não sei. Alguém falou sobre... o pastor que deu o testemunho, né? Que, falando da igreja lá em Portugal. Falando da avó dele. O avô. Falando do avô dele. Que testemunho incrível. Incrível de fidelidade. O que vocês querem deixar para esse mundo, gente? Pelo que vocês querem ser lembradas? A vida é rápida demais, é um conto ligeiro. Eu sempre penso na minha avó. A minha avó era apaixonada pela família e uma mulher crente, temente a Deus. E hoje eu fico olhando os meus netos e eu penso, nossa, ela ia amar conhecer meus netos. E eu fico pensando nas histórias que ela contava. Ela morava num apartamento que tinha um janelão grande. Todo dia, quando eu chegava na casa dela, ela estava cantando uma música, ou ela estava recitando um salmo. Ela adorava recitar salmos. Como isso impactou a minha vida? Aí eu fico pensando, poxa vida, eu queria tanto que meus netos tivessem conhecido ela, o testemunho de fé dela. E aí, ao mesmo tempo, eu penso, poxa, eles não conheceram, eles não sabem nem o nome dela. Nunca viram uma foto, porque tem poucas. Mas eles estão sendo abençoados pelo testemunho dela. Porque ela ajudou a formar a crente que eu sou hoje. E eu ajudei a formar os crentes que meus filhos são hoje. E eles estão ajudando a formar aquilo que os meninos são hoje. Vocês entendem? Vocês entendem como que a morte não para isso? Esse processo? A morte vai levar tudo que você tem. Sua pele vai secar. Eu fico brincando com o pessoal, né? Eu estou gorda, mas eu tenho tempo contado para ser gorda. Só mais uns 30 anos. É já que as minhocas vão fazer a festa. E aí eu vou ser magra, né? É rápido. A nossa pele vai se acabar, a gente vai perder cabelo, as bolsas que a gente tem vão estragar, a casa bonita que a gente tem um dia pega fogo, vai ficar para os outros, seus filhos vão herdar. A única coisa que não vai ser retirada é o amor pelo Evangelho. É a única coisa. A única coisa que vai ser possível se passar de uma geração para outra, sem que nenhum governo tome ou cobre taxas para passar a herança, é o Evangelho. Então, assumam, meninas, essa responsabilidade nas mãos de vocês. Não deixe para ninguém. Porque eu desafio vocês a me mostrarem um versículo na Bíblia falando para os avós ensinarem o Evangelho aos filhos da aliança, ou falando para as babás ensinarem. Não. É pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. E eu quero terminar com essa frase do livro Discipulado Familiar. Filhos são imensuradamente valiosos. Você, como pai ou mãe, é guardião de uma alma imortal, de um ser humano amado, um tesouro incalculável, a própria imagem de Deus. É isso que seus filhos são. Um tesouro incalculável. Eles são a imagem de Deus. E Deus colocou essas pessoinhas na tua mão. Que privilégio, né? Que privilégio. Nos faz tremer e, ao mesmo tempo, nos alegrar.
porque o Senhor nos deu uma responsabilidade tão grande. E Ele mesmo vai nos capacitar. Então, se você é uma mãe que está tremendo aí de medo, depois de ouvir tudo isso, confia no Senhor. Faz o que Ele está mandando. Seja um servo operante e não negligente ouvinte da palavra. Senhor, nós te louvamos por tanta instrução que a tua palavra nos dá. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor foi um pai bem didático, nos explicando e nos ensinando princípios tão profundos na tua palavra sobre como nós devemos criar os nossos filhos e para que nós devemos criar os nossos filhos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajuda a colocar em prática aquilo que temos ouvido, aquilo que temos lido, aquilo que temos aprendido, para que a futura geração louve o teu nome, para que a futura geração seja melhor do que a nossa, para que os nossos filhos sejam melhores do que nós, crentes mais fiéis que nós, crentes mais firmes do que nós. Esse é o nosso desejo, ó Deus. Nos ensina também, ó Deus, a ensinar os nossos filhos a morrer pelo Evangelho. Nos ensina a ensinar aos nossos filhos que o Evangelho é a pérola de grande valor, que por causa dele vale a pena largar qualquer coisa. Qualquer coisa. Que essa seja verdade na nossa vida e também seja verdade na vida das minhas irmãs aqui. Em nome de Jesus. Amém.